preservando a originalidade do nome do Criador, e o de Rei, Vav Rei, YHWH, saúdo a todos com a paz do único Deus verdadeiro e eterno, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno, Iau, do Filho eterno, Iauxa, e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh. Shalom a todos. Respondendo à pergunta, profeta ainda existem? Iauxa, Cristo, como Filho do Deus vivo Iau, é superior aos anjos, havendo o Deus vivo antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Isso mostra uma mudança na forma como o Deus vivo, o Criador, se revela. Iauxa é a revelação suprema superior aos profetas e aos anjos. No entanto, isso não significa necessariamente que o dom profético tenha cessado. Quanto à autoridade da lei, os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E ele lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas o Deus vivo, Criador, conhece os vossos corações, as vossas mentes, porque o que entre os homens é elevado, perante o Deus vivo, Criador, é abominação. A lei e os profetas vigoraram até Iohana, João. Desde então é anunciado o evangelho do reino do Deus vivo, e todo homem forceja por entrar nele. É, porém, mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei,
conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Lucas capítulo 16, versículos de 14 a 17. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. E Al-Hana, João, foi o precursor, o enviado para anunciar a vinda de Yahushua e preparar o coração das pessoas para a mensagem do Mashiach, do Messias. Aquele que não só anunciou, mas presenciou e apontou para Cristo, dizendo: Eis o Cordeiro do Deus vivo que tira o pecado do mundo. Ele não apenas anunciou, mas presenciou o batismo, viu o Espírito descer como pomba e ouviu a voz do Pai Eterno Yahweh: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Mateus capítulo 3, versículo 17. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Os profetas existem e continuam existindo, pois o próprio Yahushua deu uns como apóstolo e outros como profetas e outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Na multiplicação dos pães, o próprio Yahushua foi reconhecido como o Rei dos profetas, como verdadeiro profeta. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Yahushua operou, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Al-Hana, João capítulo 6, versículo 14. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. O dom de profecia é algo que edifica a igreja, como também os demais dons, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Aleph Corintiá, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10.
aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. O dom de profecia ainda existe, mas é necessário ter amor, pois na suprema excelência do amor e caridade, ainda que alguém fale as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine, e ainda que tiver o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tiver toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Aleph Corintiá, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. O dom profético continua presente na vida da igreja, embora com funções diferentes dos profetas do Antigo Testamento, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Aleph Corintiá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Nós, salvos em Cristo, não somos mais estrangeiros, nem forasteiros. Antes somos concidadãos dos santos e membros da família do Deus vivo, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor nosso Deus e no qual também nós juntamente somos edificados para a morada do Deus vivo e no Espírito, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. A revelação que conduz à salvação foi plenamente manifestada em Cristo e registrada pelos apóstolos do Cordeiro, porque o fundamento já está proposto. Agora, os apóstolos, missionários, profetas e demais filhos do Deus vivo em Iauxa são vistos como filhos por adoção em Cristo, que recebem revelações com o dom de profecia, que é superior ao das línguas. Os dons espirituais continuam ativos, incluindo o dom de profecia. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas ao Deus vivo, pois ninguém o entende. Porque em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação
exortação e consolação, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Aleph Corintiá, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Os profetas ainda existem como vasos de honra, não como autores de doutrina, pois são apenas instrumentos, vasos de honras, respeitados como instrumentos de revelação na igreja, o corpo de Cristo. Não podem ser pessoas com meninice, com profetadas, falando carnalmente com emoção, ideologia ou vaidade, principalmente na época da política, dando profetadas uns para o lado da direita, outros para o lado da esquerda, como espetáculo. Muitos saem envergonhados porque ficam orando e profetizando isso e aquilo e nada acontece, porque são falsos profetas que desonram o ministério profético, que confunde o povo e envergonham o nome de Yahweh, o Deus vivo, o Criador. Muitos profetizam vitórias de candidatos, previsões de eventos e nada acontece. Isso revela o que não ouviram do Espírito, mas o que ouviram do próprio coração, da própria mente, simplesmente por vaidade. Assim diz Yahweh, o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que vos profetizam a vós, ensinando vaidades. Falam da visão do seu coração, da sua mente, não da boca do Senhor Deus Yahweh, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Irmial, Jeremias capítulo 23, versículo 16. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Veja que não só existem os poucos verdadeiros profetas, como também os muitos falsos profetas. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm do Deus vivo, o Criador. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Aleph e Alhana, 1 João capítulo 4, versículo 1. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Que a graça de nosso soberano Rei, o Filho eterno, Yahushua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, o amor do Pai eterno, Yahweh, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, e a comunhão do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, seja com todos.